Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente chega nesse resultado aqui, ó, uma forma simples mesmo, para a gente dar um destaque maior para o objeto principal, né, para o assunto principal da nossa imagem. Nesse caso aqui, talvez até esse barco entraria aqui, ó, posso dar um destaque maior para ele, tá vendo? Isso aqui é mais ilustrativo mesmo. Muito bem, a primeira dica que eu recomendo aqui para a gente trabalhar seria, por exemplo, cortar a nossa imagem, tá? É importantíssimo a gente ter um bom equilíbrio aqui, um corte de imagem. Posso deixar aí na descrição uma aula muito boa que eu falo sobre grids. Isso ajuda demais, tá? Então, por exemplo, aqui, essa modelo nessa foto, pelo menos na minha percepção, ela merece estar um pouco mais para a esquerda dessa imagem. Então, eu vou fazer o corte dela aqui, vou jogar ela um pouco mais para a esquerda, certo? E eu tô perdendo um tanto de informação. Aqui ele já te mostra que é a regra dos terços, para você ter um bom equilíbrio. Vou jogar ela assim, dessa forma. Eu quero um pouco menos assim, ela mais cropada assim, em cima e embaixo um pouco. E aqui agora ficou essa faixa branca, né? Basta eu selecionar esse pedaço aqui, ó, até aqui na água, onde é que eu não pego interferência dela aqui, ó, não pego parte do modelo. Clique em Edit, Content Aware Scale, resolve muito bem, ó. Eu posso ampliar isso aqui e o Photoshop vai fazer de forma inteligente para mim. Cuidado que isso faz milagre, mas nem tanto, tá? Você tem que ficar esperto. Aqui como é água e ali o fundo é desfocado, dá certo. Mas você pode observar que ele criou alguns pixels para mim e foi duplicando e recriando as partes da água aqui, ó, e lá no fundo, o céu, sem esticar os pixels, tá? Então, funciona muito bem. Edit, Content Aware Scale, tá? Alt, Shift, Ctrl C. Mas para funcionar, você tem que selecionar um pedaço da sua imagem e aí funciona. E a principal dica aqui, né, dessa aula seria o seguinte: eu posso fazer uma seleção do modelo, separa o modelo do fundo para eu editar modelo e fundo separado. Você vai ver como que a gente ganha assim em relação a contraste e destaque quando a gente faz isso. Por exemplo, você pode selecionar na Pen Tool, você pode selecionar na varinha mágica e dar um Refine Edge, mas no Photoshop mais recente ele te dá uma opção que é o seguinte: você vem aqui em menu de seleção e coloca aqui, ó, se for em inglês vai ser Subject, tá? Se for em português vai ser assunto. Então você clica aqui, ele já faz uma seleção automática para você, às vezes não fica 100%, tá? Mas resolve. Aí você pode vir aqui no Select and Mask, clica aqui, pega aqui esse pincelzinho, você pode ampliar o raio dele aí no seu colchete de abrir ou no colchete de fechar, tira as partes aí que você não quer, dá uma refinada no cabelo, dá um Enter. Essa aqui é só uma seleção de ajuste, tá? Então ela é só uma seleção de ajuste mesmo. Aí você pode dar um Ctrl J, a gente vai duplicar nossa modelo, só para ter uma segurança. E aí o seguinte, observa só. Caso eu viesse, por exemplo, vou criar uma nova layer aqui, ó, uma layer de ajuste, brilho e contraste. Estou criando ela no topo, como se elas estivessem emendadas. Se eu adiciono brilho aqui, ou tiro o brilho, adiciono o contraste, eu estou fazendo tanto no modelo quanto no fundo, certo? Só que, uma vez eu tendo a minha modelo separada, eu posso, por exemplo, olha lá, aplico só no fundo e eu mantenho aqui o contraste dela. E aí depois a gente vem e faz uma suavização nessa camada aqui, por exemplo. Posso pegar aqui a borracha ou criar uma máscara e só dar uma suavizada aqui nessa área aqui do cabelo, onde é que a seleção não ficou tão boa. Pronto, tá feito. Separei já o modelo do fundo. Coisas que a gente pode fazer também, que ficam ótimas, é, por exemplo, uma vez que ela tá separada aqui, tá bem tranquila. Eu posso criar uma outra layer de ajuste aqui de Selective Color, que esse aqui é muito bom, tá? Então no Selective Color, por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir os cianos da imagem, os magentas, enfim. Essa imagem aqui ela tem pouco vermelho, talvez vai ter um pouco aqui na água, mas eu creio que isso aqui vai comportar mais como os tons neutros, tá? Olha só. Então, por exemplo, eu posso intensificar o tom de ciano aqui, ó, por exemplo. Posso intensificar um pouco de azul, tirar um pouco os amarelos, ó. Posso deixar mais claro, tirar um pouco desses tons pretos. Posso vir aqui, por exemplo, nos meus tons de verde, adiciono um pouco mais de ciano, tiro um pouco de magenta. Eu recomendo muito você explorar isso aqui, tá? Mas aqui basicamente não vai ter muitos tons, tá? É uma imagem bem neutra mesmo. Aqui o melhor para a gente aplicar seria, por exemplo, eu utilizar uma layer de curvas. Aí você pode pegar nessa mãozinha aqui, ó. Você pode pegar na mãozinha, por exemplo, se eu quiser contrastar aqui nessas áreas desse tom da água. Clique e puxo para cima. E eu desejo contrastar também, só que agora mais escuro, nesse tom de verde da floresta. Puxo para baixo. Olha lá o contraste que deu e não interfere na modelo. Se a gente não tivesse separado e jogado ela lá para cima, ficaria dessa forma a imagem. Não tá legal, né? Mas separado assim fica muito bom. E aí o que acontece? Eu achando que passou do ponto, eu posso tirar a opacidade dessas camadas aqui que eu criei. E aí, fechando isso, acima, agora sim a gente pode fazer um tratamento do modelo separado. E acima de tudo, você pode criar mais camadas, por exemplo, de curvas. Você pode pegar, vamos supor, o tom aqui de vermelho e sobe um pouco desse tom de vermelho para dar uma coloração diferente. Você pode criar algumas marcações, ó.
para fazer uma luz mais quente na sua imagem. Pode utilizar, por exemplo, o tom de azul, cria uma atmosfera diferenciada para a imagem, ó, combinando ali o azul com o vermelho. Esse aqui no caso já está acima de tudo. Aí caso eu quiser fazer um contraste específico no modelo, eu poderia clicar na layer dela, vir aqui direto, né, imagem, ajuste, vamos supor, brilho e contraste. Aí eu faço nessa layer aqui direto. Mas caso eu queira criar uma layer de ajustes para não interferir na minha imagem como um todo, eu clico aqui, ó, crio, por exemplo, brilho e contraste. Eu vou aplicar nessa setinha, ela vai aplicar só nessa layer, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, vai aplicar só nela. Eu posso, por exemplo, aumentar o brilho, ó, aumenta o contraste. E aí você chega em resultados muito bons, tá? Separando, assim, o seu assunto. Você pode fazer alguns ajustes, assim. Eu recomendo muito você fazer a seleção dela na Pen Tool, tá? Fica mais bem feito. Então, você faz a seleção aí bem organizada. E aí, desejando criar mais camadas, por exemplo, de Selective Color acima de tudo, você fica livre. Você pode criar quantas layers de ajuste aí você desejar. Você pode adicionar mais ciano, um pouquinho mais de ciano na pele dela. Como a gente jogou muito azul ali no tom do fundo, não faz muito sentido ela ficar tão vermelha, né? Senão ela perde a ambientação. Então vale a pena. Pode adicionar um pouquinho de magenta, você pode adicionar ou tirar um pouco de amarelo. Aí uma coisa que eu recomendo também, que fica muito bom, é você buscar deixar... Vou deletar essa de levels aqui para eu fazer de novo. Eu posso forçar um contraste aqui maior, você vai ver o quanto a gente vai ganhar destaque. Quanto a gente ganha destaque no nosso assunto principal, tá? Posso até criar outra aqui de brilho e contraste para forçar isso mais ainda. E aí eu posso vir, por exemplo, nessas máscaras. Essa aqui é uma aula que demanda um entendimento mais amplo de máscara, certo? De alguns ajustes. Eu posso vir aqui, ó, em algumas partes dessas máscaras de brilho e contraste, diminuir aqui um pouco, tirar a opacidade aqui e suavizar essas regiões onde eu fico contrastado passado, certo? Então, usando todos esses ajustes aqui, ó, olha o antes e o depois, tá vendo? Então a gente consegue criar aí composições muito boas, dando um destaque muito forte para o modelo. Aí para um fechamento mesmo, eu poderia, por exemplo, vamos supor, vou duplicar essa daqui, né? Emendo tudo. Agora eu tenho a foto dessa forma. Você pode combar isso aqui com algum ajuste, por exemplo, do Camera Raw. Eu peguei essa foto mais crua mesmo. Você pode trabalhar aqui no Camera Raw, por exemplo, com a temperatura da imagem, organizando aqui mais contraste ou menos, tirando alguns pontos de highlights. Isso aqui como um fechamento. O Camera Raw você pode fazer tanto no início do tratamento quanto no fim. Ou você comba os dois. Você pode aumentar um pouco da clareza aqui, ó. E até mesmo vir aqui em detalhe e aumentar um pouco da nitidez. Isso aqui fica muito bom, tá? Dependendo de como é que você estiver trabalhando aí. Você pode até vir em efeitos, por exemplo. Talvez se você gostar, você pode adicionar uma vinheta para dar um fechamento maior para a imagem. Só algumas dicas de alguns ajustes mesmo, ao antes e depois, tá vendo? O destaque do modelo. Então basicamente é isso. Agradeço demais, espero que tenha sido útil. Curtindo, deixa o joinha. Se tiver achado produtivo, valeu demais, sucesso!